folks! Tudo bem com vocês? Sou Letícia Oliveira, tenho 22 anos e sou casada. Sim, eu sou casada. Eu falo isso porque todo mundo que eu falo que eu sou casada fala: nossa, você tem 22 anos e já é casada? Mas, pra ser bem sincera, foi uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, foi casar com 22 anos e sou feliz por isso. Mas vamos voltar um pouquinho no passado para eu contar um pouquinho da minha história para que vocês possam me conhecer um pouquinho melhor. Eu já vou dizendo que não tem nada de interessante, nada de contos de fadas, uma história super fofa, mas para que vocês possam me conhecer um pouquinho, eu vou contar um pouco para vocês da minha história. Como muitos de vocês sabem, meu nome é Letícia Oliveira, tenho 22 anos, nasci no dia 14 de março de 1995, em São Bernardo do Campo, Grande ABC. Na minha casa morávamos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que é 8 anos mais velho do que eu. A gente tinha bastante cachorros, não tudo no mesmo tempo. A gente adotava muitos cachorros, assim, meu pai adorava cachorros, nós adorávamos cachorros. E acabava que meu pai adotava um cachorro e levava pra casa e a gente ficava com o cachorro, sei lá, um bom tempo. E minha mãe acabava que dando embora o cachorro, doando ele para outra pessoa, para outro local. E aí acabava que no dia seguinte a gente acordava e a gente já não tinha mais cachorro, porque acabava que ficava tudo para ela fazer. Ela que tinha que limpar o cocô, o xixi do cachorro e tinha que cuidar em geral do cachorro. E como a gente era pequena, a gente não fazia isso. Então acabava que todas as responsabilidades do cachorro ficava para ela, então ficava muito difícil, porque ela trabalhava muito, então ficava muito pesado para ela. Então hoje em dia eu até entendo, mas quando a gente era pequena a gente não gostava muito, porque a gente ama cachorro, então todo o tempo a gente queria que ficasse aquele cachorro conosco. Mas tudo bem. Eu ganhei uma gatinha com 7 anos de uma amiga da minha avó, e como para não ficar muito pesado para minha mãe, para não levar a gatinha para casa da minha mãe e ela ter que cuidar também, a gente deixou a gatinha junto com a minha avó. Porque na infância, nossa, tanto minha como do meu irmão, nós passamos o maior tempo da nossa infância junto com a nossa avó. Então foi ela que cuidou da gente um bom tempo, porque tanto meu pai quanto minha mãe trabalhavam muito. Então a gente não podia ficar sozinho em casa, porque a gente era novo, era criança, e a gente precisava de um adulto junto com a gente. Então a nossa vovozinha, parte de mãe, cuidava da gente, a gente ficava um bom tempo na casa dela, curtia bastante. Então quando eu ganhei essa gata ficava na casa da minha avó. O gato não é nada difícil de cuidar, então ela ficava lá na casa da minha avó. Então como a gente ficava a maior parte do tempo na minha avó, eu ficava com a minha gatinha lá. Então a nossa infância não foi assim uma infância difícil, porque como todo mundo sabe, vó, eu acredito que todas as avós são assim, elas mimam bastante os netos, então era muito gostoso ficar com a nossa avó. Claro que quando necessário ela dava aquelas palmadinhas na gente, mas nada demais, nada que, ai meu Deus, a gente apanhou da nossa avó, mas ela sempre educou a gente muito bem e a gente é muito grato por isso, porque foi um dos momentos mais felizes que a gente passou, foi com ela, e graças a Deus ela ainda é viva, e a gente tem uma paixão assim pela nossa avó incondicional, a gente ama muito ela. Eu confesso pra vocês que eu não lembro muito da minha infância, eu não sei o porquê, mas às vezes eu tento lembrar o que aconteceu, o que eu fiz, mas não lembro muita coisa. Mas uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância era de quando eu fazia natação na Sazaki, era ali em São Bernardo mesmo, próximo da casa da minha avó. Como eu passava muito tempo lá, ela cuidava de mim, ela me levava até a natação, a aula de natação, eu fazia aula, tal, tomava banho, e aí ela tava lá no finalzinho da aula esperando pra me buscar e a gente voltava pra casa dela. E toda vez que eu chegava na casa dela, ela fazia um suco de laranja bem docinho pra mim. E só de lembrar me dava água na boca, porque era suco de laranja natural. E nossa, não tem igual. Suco de vó é a coisa mais gostosa do mundo. Assim, comida era a mais gostosa do mundo, mas aquele suquinho... Aí eu tomava o suquinho de laranja bem docinho, deitava no sofá, dormia, capotava. Ela sempre me cobria com cobertor, porque sempre tava um pouquinho mais friozinho, porque era finalzinho de tarde. Ela me cobria com cobertor, ficava ali quietinha, esperando eu acordar, conversava comigo. Então é uma das lembranças mais gostosas que eu tenho, assim, com ela. E como eu passava muito tempo com ela também ficava na minha casa também, porque ela cuidava de casa, da gente lá em casa.
Então eu comecei a estudar no SESI, em São Bernardo do Campo, com 5 anos. Antes de começar a estudar no SESI, eu estudei numa escola chamada Pimpolho, mas era tipo creche. Mas eu não sei se eu saí dessa escola e fui para outras escolas. Eu sei que quando eu comecei no SESI também, no berçário, não sei se fala assim, se é na creche, eu comecei com 5 anos. E aí eu estudei no SESI até o ensino médio, completei o ensino médio no SESI. Foi lá que eu conheci uma boa parte das minhas amigas, que tenho até hoje, algumas levo até hoje. E foi lá que eu fiz o ensino médio, e no meio do tempo, quando eu estava no ensino médio, o SESI tinha uma parceria com o Senai. Então, quando você entrava no ensino médio, você poderia aplicar, né, fazer uma prova para estudar no Senai, seja o Senai Maria Mato, que era de frente com a escola que eu estudava, ou os outros, Almirante Tamandaré, os outros Senais, você podia aplicar para o curso que você queria. E aí eu lembro que eu apliquei, acredito que foi quando eu estava no primeiro ano do colegial, eu apliquei para plástico, e aí eu só apliquei, só por fazer mesmo. E aí eu fiz uma prova e não passei. Aí eu fiquei muito chateado, porque era algo que meus pais queriam muito, porque na época ter um certificado do Senai, acredito que até hoje, é algo muito importante, então valia muito lá no Brasil. Então eu queria muito passar e aí eu não consegui, porque eu nunca fui uma pessoa que estuda muito, muito. Então, né, deixa essa parte de lado. Mas tudo bem. Aí eu continuei estudando colegial, normal. E acredito que no segundo ano eu fiz no segundo ou no meio do primeiro ano de novo, eu fiz de novo a prova do Senai. E aí eu passei. E aí eu comecei a estudar, acredito, no comecinho do segundo ano do colegial, eu comecei a estudar técnico em plástico no Senai. E aí foram 2 anos de técnico em plástico com as minhas amigas, a Roberta, a Rayane, a Paula, todo mundo lá no Senai. A gente estudou durante 2 anos e se formou um técnico em plástico. Foi muito gostoso. Assim, eu sempre falo que por mais que eu não segui carreira de algo que eu fiz, eu não tenho experiência, eu não fui atrás de uma oportunidade de trabalho, tudo é conhecimento, e conhecimento sempre é bom para nós, né, para todos nós. Então, valeu a pena, foi algo que valeu a pena, então levo para minha vida inteira, tá lá no meu currículo. Se eu quiser seguir essa parte da carreira, eu posso estudar mais um pouquinho e continuar. Nesse meio tempo em que eu estudava no SESI, acredito que quando eu tinha uns 11 anos de idade, minha mãe me colocou em uma escola de inglês chamada High Point Idiomas, que era super perto de casa. Tudo que eu estudava era próximo de casa para que eu pudesse ir a pé ou me locomover um pouquinho mais fácil, porque como meus pais trabalhavam, eu tinha que ir a pé para os lugares de estudo. Então, quando eu era mais nova, minha avó me levava até o SESI, me buscava, e até a High Point Idiomas também me buscava. Tanto é que meus pais, eles sempre foram super protetores. Então, tanto é que quando eu estudava no SESI, minha avó já não podia mais ficar indo até a escola me buscar, porque também ela já era senhora, então, né, não tinha como ela ficar indo, e também ela tinha as coisas dela. A minha mãe pagou uma perua escolar, combo escolar, não sei como diz, eu não me lembro, acredito que seja perua escolar, e a perua escolar me levava e me buscava da escola. E pra vocês terem noção de como a minha casa era próxima da escola, do SESI, era tipo 5 minutos, acho que a pé, eu era a última a ser pega para ser levada da escola e a primeira a ser deixada depois que foi pega da escola, porque era muito perto. Então, tipo, a perua escolar, ela preferia me deixar primeiro para depois deixar o resto do povo, porque realmente o resto do povo morava longe. Mas tudo bem, era melhor do que ainda ir a pé. Mas a High Point Idiomas era uns 15 minutos a pé de casa, e quando eu era pequena minha avó me levava também. Mas aí quando eu fui crescendo, eu fui a pé sozinha, eu estudava à tarde, então eu chegava do SESI, almoçava, me trocava, ia a pé até a High Point e depois voltava a pé. Às vezes eu pegava carona com alguma amiga, mas muitas vezes eu voltava a pé. E nessa escola eu conheci uma das minhas melhores amigas, que eu levo até hoje, e eu espero levar até quando a gente for velhinha, porque ela é muito importante pra mim, é uma pessoa muito especial, e que é a Bibi. É o jeito carinhoso que eu chamo ela, mas o nome dela é Bianca.
E ela foi muito importante pra mim, ela é uma amigona, a gente é muito parecida, assim, então é aquela coisa que o santo bate, não tem como, então funciona assim. A gente é muito parecida, a gente conversa muito, hoje mesmo, por mais que a gente esteja longe uma da outra, a gente sempre tá se comunicando, então é uma irmãzona pra mim. E foi ela que me levou num grupo de jovens. O grupo de jovens, para quem não sabe, é um grupo de jovens. são pessoas jovens, não precisam ser adolescentes, pode ser idosos. A gente fala grupo de jovens porque você sempre é jovem, você sempre tem. Você sempre. Não sei explicar. Você vai ser sempre jovem de coração, então não importa a sua idade, você sempre é bem-vindo. Então, o grupo de jovens, a gente é um grupo de pessoas que rezam dentro de uma igreja, de uma capela, e no caso nosso é uma igreja católica, e rezam, cantam, dançam, e essa época foi muito importante para mim, foi uma época que nunca conhecia Deus, porque minha família sempre foi muito religiosa, e então desde pequenininha eu sempre fui pra igreja, a gente ia muito na igreja na Santíssima Virgem, uma igreja em São Bernardo também, no centro, e eu sempre conheci, eu sempre fui muito religiosa, assim, mas nessa época que a Bia me levou pro grupo de oração, pro grupo de jovens, grupo de oração também, foi muito importante, foi algo muito importante, eu consegui participar de um grupo, porque eu nunca tinha participado. E nessa época eu conheci o meu marido de hoje, né? Eu nunca imaginei que eu ia conhecer o meu marido lá, que a gente ia ficar juntos, né? Mas eu dançava no ministério, porque era assim, era um ministério de música e um ministério de dança. E a Bia fazia parte desse ministério de dança. Então eu acho que quando você tem uma amiga, ela acaba te levando para as coisas. E claro que foi muito importante, ela me levou para o ministério de dança e eu gostava muito de dançar, eu sempre gostei muito de dançar, sempre gostei muito de música. Então, dançar e louvar a Deus sempre foi algo muito importante. E eu fazia parte do Ministério de Dança, dançava, e meu marido, ele fazia parte do Ministério de Música, ele era a pessoa que cantava. Então, assim, a gente se conheceu, não sei lá se foi amor à primeira vista, foi algo que a gente se encantou, e foi lá que a gente se conheceu, que a gente se tornou amigos, e aí eu vou contando, mas foi aí que a gente se conheceu, que a gente virou amigos, que a gente começou a conversar, e daí que surgiu o amor, realmente. Então, não é só por causa disso, mas é por um dos motivos que a Bibi é importante, foi ela que me apresentou indiretamente ou diretamente pro meu marido, então foi algo muito importante, não só porque eu conheci meu marido, mas sim porque eu tive aquele momento na igreja, eu tive um momento diferente que eu nunca tive. Eu não sei qual é a sua religião, eu respeito todas as religiões, não tenho nada disso, eu não sou essa pessoa, nossa, eu sou católica, mas sou super, nossa, vidrada. Eu respeito todo mundo, então, todo tipo de religião. Eu acho que cada um tem que acreditar naquilo que tem que confiar e acreditar naquilo que acredita, naquilo que entende. Então, eu acredito nas minhas crenças e cada um tem suas crenças e cada um tem que respeitar aquilo. Isso não vem ao caso. Então, eu conheci o David, que é o meu marido, no Ministério de Música, no grupo de jovens, na igreja, e foi ali que começou tudo. Quando a gente se conheceu, ele era uma pessoa, sabe, que brincava muito, que te irritava pra caramba, mas a gente nunca sabe que as coisas estão ali pra acontecer, sabe? Eu acredito muito em Deus, então eu acredito muito que Deus colocou ele ali, né, no momento certo, sabe? Não foi no momento a gente nunca é no momento que a gente imagina, foi no momento certo, certinho, assim, no momento que eu precisava. Então a gente não começou já namorando, a gente conversou, a gente se conheceu, ele me irritou bastante um bom tempo, porque ele era muito brincalhão e eu sou bem chatinha, mas tudo bem. A gente conversou bastante, na época tinha na época tinha o MSN, e no começo a gente se adicionou no Facebook,
E começamos a conversar e nos adicionamos no MSN, e era a época do MSN, conversávamos por webcam, e ele foi um bom amigo, assim, no começo naquele momento era algo que eu estava precisando de um carinho, e aí foi o que ele fez, né, ele era muito carinhoso, sempre foi, e a gente conversava bastante. Então foi aí como foi começando o amor. Nós começamos a namorar oficialmente, assim, no dia 20 de janeiro de 2012. O David foi lá na minha casa, foi tão bonitinho. Ele foi lá na minha casa, me pedir em namoro pros meus pais. Eu sei, é algo clichê, mas pra mim foi fofo. Foi algo que mostrou respeito. Para meus pais, acredito também que foi algo muito importante, porque meus pais sempre foram muito protetores, tanto comigo quanto meu irmão, mas principalmente comigo, porque eu sou a única mulher, né, filha mulher. Então eles eram muito protetores, eles tinham sempre muito medo das coisas, né, da vida. Mas quando o David foi lá, eles gostaram, né, mostrou respeito pra eles, mostrou confiança. E eu lembro até hoje, no dia que ele foi lá em casa me pedir em namoro, meu irmão, ele tava saindo pra ir na academia junto com a namorada dele. Meu irmão sempre foi muito assim, ai, tem que ser musculoso. Então ele sempre ia pra academia, porque ele joga futebol americano, então ele sempre tem que estar em dia na malhação. Então ele sempre ia pra academia. E naquele dia, eu não lembro se era um final de semana, eu acredito que era dia de semana, ele ia pra academia junto com a namorada, e só ia ficar eu, meu pai e minha mãe. E o David ia lá em casa só pra jantar, pra conhecer, pra pedir minha mãe em namoro, pro meu pai. E eu lembro que eu contei pra eles que ele tava indo, e aí meu irmão falou, então também vou ficar aqui pra, né, mostrar um pouquinho que aqui tem que ter respeito. Sabe, aquelas coisas, aquelas brincadeiras de irmão mais velho, que boba, mas engraçado. E aí acabou que meu irmão e minha cunhada ficaram em casa, e aí ficou a família inteira. Ficou meu pai, minha mãe, eu, meu irmão, a minha cunhada Dani, e em casa esperando o David. E aí quando o David chegou, eles se conheceram, conversaram. Foi algo um pouquinho tenso, porque você fica meio nervoso. É a primeira vez que você tá acredito eu que o David ficou bem nervoso. Foi a primeira vez que você tá entrando na família. E aconteceu algo muito engraçado, que no mesmo dia o David, ele tinha o cabelo comprido. Hoje em dia ele já não tem mais, mas ele tinha um cabelo mais ou menos aqui. E o cabelo dele sempre foi muito bom. É um cabelo liso, e nas pontas ele dá aquela onduladinha super fofo. E no dia, a mãe dele quis fazer relaxamento no cabelo dele, só pra ver como ficava. E eu lembro que ele usava boné, e meu pai não gosta muito de gente que usa boné. Então quando ele chegou em casa, ele pediu pra o David tirar o boné. E o cabelo dele ficou assim, sabe? Quando fica palha, ele morrendo de vergonha. Mas foi algo muito engraçado, foi algo que a gente riu a noite inteira. Mas minha família sempre foi muito tranquila, então desde foi bem aceito logo de cara. Não tem como não gostar dele, mas logo de cara ele foi super aceito e deu tudo certo. Então no dia 20 de janeiro de 2012 nós começamos a namorar. Assim, desde o início do nosso namoro, a gente sempre pensou em casamento, porque acredito que quando você tá num relacionamento sério, você sempre pensa em um futuro com essa pessoa, porque você ama essa pessoa, então você quer passar mais tempo com essa pessoa. Então a gente sempre conversava sobre isso. E depois de acho que uns 3, 4 anos que a gente já tava namorando, a gente começou a pensar mais a fundo, a pesquisar como que faria para casar no Brasil, como que a gente poderia comprar uma casa. E a gente não tinha um trabalho que ganhava super bem, mas assim, era algo que dava para se sustentar, mas não era algo que dava para fazer um super investimento. E então a gente começou a pesquisar e ficar chateado, porque era muito difícil comprar uma casa no Brasil. Acredito que até hoje é bem difícil. E aí a gente foi desistindo desses planos e fomos vendo o que a gente poderia fazer. O David, ele sempre teve vontade de morar fora do Brasil, seja nos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos sempre foi o primeiro sonho dele, né? A primeira coisa que ele sempre quis, o primeiro lugar que ele sempre quis ir. E só que quando a gente estava pensando assim, a gente colocou tudo na balança. A gente começou a pensar em fazer um intercâmbio, qualquer coisa para sair do Brasil.
Não que eu digo, o Brasil é uma bosta, mas cada um tem sua opinião do Brasil, a gente tem a nossa e eu respeito cada um que tem a de vocês, mas a gente não tinha muitas facilidades no Brasil. E a gente queria ficar junto, a gente queria casar, a gente queria construir nossa família. Então a gente começou a ver sobre intercâmbio. E aí foi quando a gente começou a ver sobre intercâmbio aqui na Irlanda. A gente pensava em fazer no Canadá, mas no Canadá é muito caro e não tem a opção de você estudar inglês e trabalhar. E aqui na Irlanda era o lugar que era mais barato, era o lugar que mais entrava no orçamento. E aqui a gente pode tanto estudar inglês como trabalhar. Então era algo que sabe, foi assim, é esse o lugar que a gente quer e pronto. Então a gente começou a pesquisar bastante, a pesquisar muito sobre os locais, sobre a Irlanda em si, ver vídeo. Na verdade, o David pesquisava mais porque ele que é fanático, ele gosta muito de aprender sobre história, sobre tudo. Ele gosta muito de pesquisar. Já eu sou mais, tudo bem, sou mais relaxada. Mas ele sempre foi atrás e a gente assistia bastante vídeo sobre tudo, sobre como é viver aqui, sobre o custo de vida. E a gente foi bem informado quando a gente começou a ver sobre cursos. Então a gente fechou nosso curso e foi ver, né, o curso em si, foi conversar com uma agência de intercâmbio e fomos ver quanto que era o pacote, tudo. O nosso plano de vir para a Irlanda era de vir no mês de outubro de 2016, porque era o tempo que a gente tinha para trabalhar e juntar o dinheiro. Então a gente ia juntar o dinheiro, tanto no meu trabalho, tanto o David no trabalho dele, e nossos pais iam nos ajudar. Então o nosso plano era em outubro de 2016. Só que em novembro de 2015 aconteceu algo não muito legal, que a gente não gosta muito de falar sobre isso, mas é algo da história, então tem que falar para que possa entender o restante. A minha sogra, mãe do David, acabou falecendo e é algo muito triste ainda, a gente sente muita saudade, a gente vai sentir pro resto da vida, então a gente não gosta muito de entrar muito nesse assunto. Mas aí, como ela acabou falecendo, o pai do David e a irmãzinha dele, porque o David tem uma irmãzinha agora, hoje mesmo ela faz 10 anos, então ela tem 10 anos hoje, mas na época, se eu não me engano, ela tinha 8 ou 7, ela era bem novinha. E tanto o pai e a irmã foram pro interior de São Paulo, morar lá. E como eu e o David não tinha casa, não tinha como ficar junto, né? A gente não era casado, então meu pai sempre falou assim, se for pra sair de casa, tem que sair casado, certinho. Não que pra mim, pessoas que não saem casada e mora com um namorado, pra mim é errado, mas meu pai sempre teve essa regrinha. Então a gente começou a ver de ir um pouco antes fazer o nosso intercâmbio. E com essa situação, a gente avançou um pouquinho e acelerou o processo de ir pro intercâmbio. E aí, com a ajuda tanto do pai do David, quanto da minha mãe e do meu pai, e com nossos trabalhos, meu e do David, a gente conseguiu vir para a Irlanda no dia 23 de abril de 2016. E a gente avançou bastante, né? E aí aqui a gente chegou, acho que foi dia 24 de abril, se não me engano, chegamos no dia 24 de abril e estamos aqui até hoje, quase 2 anos estudando inglês aqui na Irlanda, trabalhando. E assim, foi uma das decisões assim muito boas que a gente teve, que a gente fez. Antes de vir, né, pra cá, a gente casou em dia 16 de janeiro de 2016, a gente casou. A gente não fez um casamento na igreja, uma festa, porque era algo que gastava muito. E como a gente já tava com os planos tudo certinho, a gente já tinha comprado as passagens, a gente já tinha comprado o curso, já tava tudo feito, não tinha como a gente gastar muito. Então a gente fez nosso casamento no casório mesmo, foi algo muito especial. Fizemos nosso casamento no casório e uma festinha em casa
somente com as famílias mesmo, porque ainda era algo, por mais que era um momento feliz, também era um momento um pouquinho triste por causa dos ocorridos e também porque a gente estava se despedindo da nossa família. Então também era algo um pouquinho doloroso. Então, a gente se casou no dia 16, no mesmo dia a gente fez tipo, um almoço em casa, um churrasco, meu pai sempre fazia churrasco, e comemos, ficamos lá, conversando com a família, e no mesmo dia a gente foi fazer nossa lua de mel. Nós fomos para Monte Verde, Minas Gerais, que era super gostoso, porque é um lugar que é muito parecido com a Europa, sempre falam, porque lá também é frio. Então a gente queria muito conhecer. E aí a gente passou uns 5 dias lá, ficamos numa pousada e super gostosa, tinha piscina, o lugar era super gostoso, assim, é interiorzinho, aquela coisa bem calma, a gente sempre gostou disso, a gente nunca gostou de bagunça, a gente sempre foi muito tranquilo, sempre ficamos muito em casa, bem relaxado, de boa. E então foi uma lua de mel bem gostosa, bem tranquila. Então é isso, essa é um pouquinho da minha história. Eu sou casada há quase 2 anos, dia 16 de janeiro de 2018, que já tá quase aí, a gente completa 2 anos de casado, temos 6 anos de namoro e praticamente vai fazer também 6 anos. E estamos há quase 2 anos aqui na Irlanda. Eu resolvi criar esse canal para mostrar um pouquinho da nossa vida para vocês, um pouquinho do nosso dia a dia, contar para vocês, mostrar um pouco para vocês realmente de viagens, do nosso dia a dia. Não vai ser sempre viagens, mas porque realmente a gente é ser humano, a gente tem que trabalhar, né? Então, assim, mas o dia a dia, mostrar para vocês de como que é o nosso dia a dia aqui na Europa. E inicialmente nós vamos soltar 2 vídeos por semana, que vai ser de terça e quinta-feira. E aí, conforme for, eu posso ir aumentando, mas por enquanto são 2 vídeos por semana. Espero que vocês tenham gostado da minha história. Realmente não é uma história assim, de contos de fadas, de filme, de um livro, mas é minha história, é um resuminho da minha história para que vocês possam conhecer um pouquinho de mim. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando dos nossos vídeos até agora. E se vocês querem ver um pouquinho mais de nós aqui, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeo novo no canal. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau! Sejam todos bem-vindos!